É interessante quando a gente vai falar de avivamento, porque nós temos que relembrar uma campanha que nós estamos a nível Brasil. Pastor Pascoal Piragimi, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e presidente da nossa Convenção Batista, fez um desafio, 100 dias de oração. Se você não está enganjado ainda nesses 100 dias de oração, você não quer avivamento para a nossa igreja e nem para a nossa nação batista. O desafio então que eu faço nesta noite, eu vou fazer o mesmo desafio que Pascoal Piragimi fez na convenção. Vamos orar como igreja, como o povo batista, para que daqui, não mais a 100 dias, que nós já estamos mais ou menos no um mês, 30 dias hoje fechado, não é isso? Ontem eu era 29 e hoje é 30, tem razão. 30 dias de oração já. Mas ainda tem tempo de você enganjar. 20 minutos somente. Não precisa mais que isso. Nós temos uma coordenadora nesse projeto. Cadê a nossa coordenadora do projeto de 100 dias de oração? Ela não veio hoje não. Bom, converse com a Cleide, converse com Tereza, ligue para a secretária da igreja, para a secretaria, e fale, eu quero esse horário. Você tem as 24 horas do dia, e não importa se já tem alguém orando naquele horário. O desafio é, seja luz. Queridos, a trans, que nosso querido terminou de falar aqui, do bairro Jacinta, só vai acontecer com um avivamento espiritual se a nossa igreja enganjar em oração. Senão, vai ser mais um grupo de evangelismo que não vai ter um impacto tão grande. Mas, olha, se tem uma coisa que move a mão de Deus, e eu creio nisso, é a nossa oração. Então, vamos orar. Vamos prestar muita atenção, que com a oração, nós vamos quebrar barreiras. Eu quero pensar com vocês nessa palavra avivamento. No dicionário Aurélio, avivamento é definido como o ato ou efeito de avivar, tornar mais vivo, mais nítido, cobrar ânimo, ficar intenso. Eu fui para a web, para o lado nosso evangelístico, e fui ver o que é que a web dizia. A definição da web, segundo Isaías 64:1, diz assim: avivamento é simplesmente aquele momento quando Deus, o Pai, se manifesta diretamente no meio dos homens, quando Ele rasga os céus e desce até nós. Isso é avivamento espiritual. Pensando nisso, eu fiz 2 questionamentos que nós queremos solucionar nesta noite. Mas o que avivamento significa dentro do contexto em que vivemos? A Igreja de Jesus. Que desafio é esse que o Piragimi fez? E que características são necessárias para se ter um real avivamento? O texto, nós estamos aí na tela, assentado como estamos, não precisamos, mas eu gostaria que o verso 1 fosse lido pelos homens. O verso 2, pela ala mais bonita da igreja. As vozes femininas. Os homens concordam comigo, não concordam? E o verso 3, eu lerei. Então, verso 1, homens. Vou dirigir essa voz. Vede, vamos, vede
que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. As vozes femininas. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Sabe, queridos, eu quero destacar 3 características para esse avivamento acontecer, no nosso meio e no meio batista. Primeiro, sermos filhos de Deus, e o texto diz que realmente o somos. A segunda característica é vivermos como filhos na esperança da parousia. Parousia é um termo grego que significa a segunda vinda de Cristo. Olha que muita gente crente perdeu essa esperança. Querido, se Cristo voltar hoje, nesse instante, será que você vai subir com Ele? Será que você vai ser arrebatado dentro da nossa igreja? Será que você tem a esperança viva, nítida e firme que Cristo voltará e você vai poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, de coração aberto? Ou será que você diz Maranata só de boca para fora? Quando você diz Maranata, você vai poder andar de modo puro e santo. Então vamos pensar que sermos filhos de Deus. E o texto começa assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Queridos, como filhos amados, precisamos viver em amor. Isso é essencial. Paulo diz que a gente não deve dever nada a ninguém, senão o amor. É sobre isso que fala o texto de João. Quando entra o amor de Deus no coração, e vocês podem estar acompanhando, o verdadeiro amor, o medo começa a sair. João diz: no amor não há medo. Sabem, queridos, a relação que Deus quer estabelecer conosco, comigo e com você, é uma relação filial. Por isso ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Esse amor filial, fundamentado pelo caminho do amor, da comunhão, da intimidade, do prazer de se conhecer, de se andar junto, de se buscar um ao outro. Sabem, queridos, 100 dias que nós vamos poder buscar um ao outro. Só faltam 70 dias. O desafio que o pastor Zugaray fez aqui no início da abertura foi que daqui a 100 dias nós pudéssemos batizar quantas pessoas? 100 pessoas. Avivamento, meus queridos. Se não tivermos avivamento, não vamos ter 100 almas para batizar. O desafio é da igreja, não é do pastor Johnson, não. E também não é do pastor Pascoal Piragini. O desafio agora está lançado é para você. Você está sendo desafiado. Mas para isso, nós precisamos de andar junto com Deus, de buscarmos um ao outro. E Ele te busca. Ele te busca. Ele não te desampara. Imaginem que nós, como pais, não desamparamos nossos filhos. Imaginem a grandiosidade do nosso Deus. A grandiosidade do nosso Deus.
a relação desejada por Deus, então firma-se um temor casto que ama incondicionalmente e constrói ponte de relacionamento entre o adorador e o ser adorado. Por isso, ele requer de nós uma verdadeira adoração. Ele requer de nós uma intimidade tal que nós possamos buscá-lo em espírito e em verdade. Cultuar na igreja é bom. Um dos meus versículos prediletos da Bíblia é o Salmo 27, verso 4. Estar na igreja é uma delícia. E esse versículo toca meu coração, porque eu amo estar na casa do Senhor. E diz o texto que eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu santo templo. Ah, queridos, a casa de Deus, nós precisamos orar, não só aqui. Nós precisamos orar para fazer desse culto ser um culto de verdade. Nós temos que entender que ninguém deve se ufanar, ninguém deve se engrandecer por ser filho de Deus, pelos seus próprios méritos. Não há méritos, não há honras humanas, não há lugar para a nossa justiça. Romanos capítulo 1, verso 10 diz que Deus nos amou, embora éramos inimigos dele. João fala, vede, e eu faço uma pergunta retórica. Vede o quê? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Sabem, queridos, ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Não é mérito seu, não. É mérito daquele que lá na cruz, lá no Calvário, foi o servo sofredor de Isaías, cantado por Isaías. Mas lá no Calvário, ele sofreu aquilo que você e eu é que merecíamos sofrer. Mas ser filho de Deus é este privilégio. Diz o texto de João que os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nascidos de Deus. E João 1, 11, 13 diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Queridos, ser filho é estar sujeito ao amor de Deus. Você está? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você está sujeito ao amor de Deus? Esposa, pergunta para o seu marido. Você está sujeito ao amor de Deus? Querido, se você está sujeito ao amor de Deus, há fidelidade no casamento. Se você está sujeito ao amor de Deus, você é fiel nos dízimos e nas ofertas alçadas. Se você está sujeito ao amor de Deus, você quer um avivamento espiritual para a nossa igreja. Cristo diz que aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Você está sujeito e obedece aos mandamentos de Cristo? Permita-se entrar em uma verdadeira relação de amor com o Pai. Ele está esperando sua busca através de Jesus Cristo, o nosso intercessor. O seu amor está pronto para ser derramado no coração pelo Espírito Santo. Diz o texto de Paulo em Efésios que nós somos selados
para o dia da redenção. Ah, queridos, avivamento só acontece para quem é selado, para quem é salvo, para quem é filho de Deus. Venha a Ele com a alma quebrantada, desejosa de conhecer aquela intimidade, comunhão plena em seu amor perfeito. Pode vir, Ele não vai te rejeitar. O coração de Deus é incomensurável. O seu amor, incomensurável. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Em segundo lugar, querido, vivermos como filhos na esperança da parousia. O texto diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ah, meu querido e amado, eu creio que o maior desejo do cristão é falar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, como filhos de Deus, temos que manter viva a esperança da parousia. O texto diz que quando Ele se manifestar, quando Ele retornar, quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele. Queridos, isso é genial. Isso é uma declaração fenomenal. Isso é uma declaração que está querendo dizer simples. Como filhos adotados pelo Pai, quando Ele vier, nós seremos iguais a Ele, a Cristo Jesus. Não será mais filho por adoção. Seremos filhos naturais, filhos de Deus. Mas já estaremos com Ele na glória. Sabe, se a nação batista conseguir esse avivamento espiritual que nosso presidente deseja, e que nós como pastores também ansiamos, e que nós como igreja devemos realmente querer com todas as forças de nosso coração, nós vamos exalar o cheiro de Cristo. Sabe quando você passa? Sabe quando aquela mulher cheirosa passa que deixa aquela fragrância no ar? O nosso cheiro como cristão deveria ser mais cheiroso do que o melhor perfume. Sabe quando você passa por um campo de rosas e você sente aquele cheiro? Quando você passa, o cheiro de Cristo que emana de você deveria ser tão forte que a pessoa deve chegar perto de você e querer sentir esse cheiro agradável. Será que você está exalando esse cheiro suave e agradável de Cristo Jesus? Sabe, mas para que isso aconteça, é muito mais complicado, porque você, além de cheirar como Cristo, você tem que ter a mente de Cristo. E quando acontecer isso, o mundo vai chamar você de louco. Não se importe. Para o mundo, as coisas de Deus, diz Paulo, são loucura. Vamos ser loucos, mas vamos ser filhos de Deus. Vamos ser loucos, deixem eles nos chamar, não tem problema nenhum. Mas essa loucura tem que ser tão agradável que eles vão querer também ser como nós. Ah, queridos, precisamos ter a mente de Cristo. Sabem para quê? Para vê-lo assim como Ele é. É interessante, não o Cristo das telas de Da Vinci ou de Miguel Ângelo, não o Cristo do filme de Scorsese ou Zeffirelli, não o Cristo das músicas de Roberto Carlos, não o Cristo como do Corcovado ou dos Corcovados que tem no Brasil.
não o Cristo desfigurado e triste, carregado na sexta-feira da paixão. Mas nós devemos ter a mente de Cristo e exalar o cheiro de Cristo, do Cristo, que é o mais formoso entre os milhares, que nem a morte o segurou, que ressuscitou, vencendo o diabo e a morte. Aquele que é digno de toda glória, honra e poder. Será que estamos cheirando como Cristo? Será que estamos adorando a esse Cristo verdadeiramente? Em terceiro lugar, nós precisamos, como filhos, nós precisamos de andar de modo puro e santo. Temos que fazer disso um estilo de vida. Cheirando como Cristo, tendo a mente de Cristo e andando de modo puro e santo. Paulo disse a mesma coisa que João, em outras palavras, quando diz que somos filhos de Deus. Paulo tem uma declaração. Eu tenho um livro da Bíblia que minha esposa diz que é a minha paixão. É o livro de Efésios. Os 3 primeiros capítulos de Efésios fala de teoria. E os 3 últimos capítulos falam da prática. Paulo ensina e depois Paulo diz como viver esse ensino. E no capítulo 5:1, Paulo faz um desafio à prática. Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Gente, é o único desafio desse tamanho grandioso. Nós não temos outra referência bíblica que faça esse desafio tão grande. Sermos imitadores de Deus como filhos amados. Sabe, queridos, eu creio que a Bíblia, de capa a capa, esse é o nosso maior desafio. Sermos imitadores do Pai. Para termos um real avivamento dentro de nossa igreja, isso se torna essencial. Andarmos de modo puro e santo. O verso 3 de nosso texto diz, vamos ler comigo? E todo que nele tem esta esperança, eu gostaria que todos lessem. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A igreja pode repetir, está na tela? E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O que falar desse versículo? O desafio de sermos, que eu falei que é o maior desafio nosso como filho de Deus, é imitar o Pai. Talvez um dos maiores desafios para nós é esse. E todo o que nele tem esta esperança. Você tem essa esperança? De vê-lo como ele é? Se você tem essa esperança, você purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Eu não vou precisar de falar, esse versículo eu não preciso de falar alto. Eu tenho que falar bem baixinho. Para você sentir-se desafiado a ter essa esperança real dia a dia, ou dioturnamente. Queridos e amados, só assim, com esse desejo premente em nossa alma, no nosso psique, nós teremos um verdadeiro avivamento em nosso meio. Meu desejo nessa noite é que Deus nos capacite e que nós possamos aceitar esse desafio
como Ele é puro. Purifiquemo-nos e nunca percamos a esperança de sua vinda. Quero concluir essa mensagem com o hino do HCC 236. Eu vou convidar, então, já os músicos para virem, e vou convidar a Jane para nos ajudar na direção desse cântico. O cântico está na tela, e eu creio que a igreja já deve conhecer. Se não conhecer, vamos conhecer. É um hino fácil, que diz: sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto sua graça, seu poder, refletida em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Será que nós podemos dizer isso de pé? Fazer isso uma declaração? Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder, refletida em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Será que a igreja já consegue cantar com a irmã Jane? Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder, refletida em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Queridos, vivamos sentindo a presença do Pai em nós. Amém? Que Deus nos abençoe.